O Velho Testamento ele é marcado pela fé, né? A fé dos antigos, uma fé bruta, uma fé racional, uma fé que traz resultados. O Novo Testamento ele é marcado pelo sangue do Senhor Jesus, o perdão, o novo nascimento. Toda a Bíblia nos ensina a usar a fé, mas também usar a fé para ser salvo. Por isso, hoje nós vamos dar continuidade, meditação de Números 27, vamos ver se a gente chega ao 28, né? E vamos meditando em ordem cronológica. E ele é importante, essa ordem cronológica, porque ele vai colocar todos os capítulos, tudo que vamos ler de ordem como a história deve ser lida, né? A Bíblia ela não está em ordem cronológica, mas nós vamos ler para que você possa então desenvolver a sua fé, aprender também as coisas de Deus e se encher do Espírito dessa palavra. Vamos pedir a direção? Deus e Pai Todo-Poderoso, nas mãos do Senhor eu consagro esta meditação e peço que o Senhor venha nos orientar, nos fazer com que venhamos compreender, entender a Tua vontade para a nossa vida, que eu sei que é a melhor. Eu entrego nas mãos do Senhor, em nome do Senhor Jesus, e peço que o Senhor fale conosco aqui. Abençoe também essa pessoa que está meditando junto conosco através desse vídeo. Amém. Então, Números 27, versículo 1 diz: E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José, e estes são os nomes das suas filhas, Malá, Noá, Ogla, Milca e Tirza. E apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto, e não estava entre a congregação dos que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Coré, mas morreu no seu próprio pecado, e não teve filhos. Porque se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família? Porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os filhos de nosso pai. E Moisés levou a causa dela perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofeade falam o que é justo. Certamente lhe darás possessão de herança entre os filhos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar para elas. O comentário do 1 ao 7, né? O direito das mulheres. Desde a criação, o Altíssimo honrou as mulheres e dispôs meios para suprir suas necessidades. A desvalorização e os maus tratos que elas sofreram ao longo dos séculos se deve exclusivamente à maldade do ser humano, pois tais atitudes não encontram respaldo no Senhor nem nas Escrituras Sagradas. Aqueles que tratam a mulher com respeito e honra agem como o próprio Deus. Muito mais naquele tempo, a mulher não tinha valor, como o homem. O homem, ele era o que ia propagar o nome de sua família. As mulheres não. Elas casavam-se com os homens, então elas iriam morar para com o seu marido e a família do marido. Então ela deixava a família do pai. Então, aqui no caso específico dessas mulheres, elas foram de muita fé e ousadia. Elas fizeram um pedido santo, justo, para que elas fossem honradas, o nome do pai delas fosse honrado. E Deus aceitou, porque o pedido delas era justo. Por isso que, quando nós vamos apresentar algo diante de Deus, nós temos que ter essa consciência de que o que nós estamos apresentando, querendo, está de acordo com a vontade de Deus. Segunda coisa, a mulher tem seu valor para Deus, como o bispo falou. E hoje as pessoas, as mulheres, elas terminam perdendo esse valor, se desvalorizando quando elas tentam chamar a atenção dos outros para ela, quando ela não precisa disso. Ela tem o seu próprio valor. Quando ela descobre o valor que ela tem, então ela vai se cuidar, ela vai querer ter por perto dela pessoas que também vão honrar esse valor que ela tem. Então o homem não é melhor que a mulher e nem a mulher é melhor que o homem. Mas cada um tem seu valor e tem que descobri-lo. Você mesmo tem que descobrir. No 8. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha.
E se não tiver filha, então a sua herança darei a seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, então dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, então dareis a sua herança a seu parente, aquele que lhe for o mais chegado da sua família, para que a possua. Isto aos filhos de Israel será por estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Depois disse o Senhor a Moisés: sobe a este monte de Albarim e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. E tenho-a visto, então serás recolhidos ao teu povo, assim como foi recolhido teu irmão Arão. O comentário do 13 diz: será recolhido ao teu povo. O Senhor anunciou a Moisés que ele não entraria na terra prometida junto com os filhos de Israel, mas seria recolhido ao seu povo, que quer dizer aos céus. Veja que gloriosa é essa afirmação. Moisés pertencia ao povo celestial e lá seria a sua morada eterna. A disciplina do Todo-Poderoso lhe privou do direito de entrar em Canaã, mas o abençoou com algo infinitamente maior, a Canaã celestial. E que guerra chegar nessa Canaã, né? Passar por esse mundo e enfrentar tudo que enfrentamos com fé, com dignidade e alcançar essa nova Canaã. O 14. Porquanto no deserto de Zim, na contenda da congregação, fostes rebelde ao meu mandado, de me santificar nas águas diante dos seus olhos. Estas são as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: o Senhor Deus dos espíritos de toda a carne, põe um homem sobre esta congregação, que saia diante dele e que entre diante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. O comentário daqui diz: Moisés pede a Deus um sucessor para cuidar de Israel. Mesmo diante de notícias de sua morte, seu único pedido foi em favor daquele povo que tanto lhe deu trabalho em sua peregrinação no deserto. Ele não queria que Israel ficasse sozinho, como ovelha sem pastor. Sua satisfação era ver a nação conquistando a promessa. Por isso, considerava de extrema importância que uma pessoa escolhida pelo Senhor tomasse a frente da missão. Não é de se admirar que, diante do caráter de Moisés, o Todo-Poderoso falasse com ele face a face, como um amigo fiel. Afinal, ele deixou seus sonhos de lado para sonhar os sonhos de Deus. Sabe o que eu acho aqui forte, né? É que tudo era consultado em Deus, né? Vamos ver qual é a direção de Deus. Não, eu gosto do fulano, eu acho que ele é bacana, vou colocar ele. Não é pelos meus gostos, tem que ser pela direção de Deus, né? O 18 diz: então disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e põe a sua mão sobre ele. O comentário do 18 diz: Josué tinha muitas qualidades para suceder a Moisés, mas a principal delas era possuir o Espírito do Senhor. Assim estava em condições de ser guiado por Deus e ser usado em todos os seus propósitos. Ao impor-lhe as mãos, Moisés passou a ele a sua autoridade, a fim de que todos lhe obedecessem. Da mesma forma, o Espírito Santo tem procurado pessoas dispostas a ouvir a sua voz para dar a elas poder e autoridade, e assim se tornarem um Josué neste mundo. Então, Josué, ele já vinha atrás de Moisés. Lembra-se que quando Moisés foi subir o monte, Josué subiu até uma parte do monte e Moisés subiu o resto. Então, Josué já estava sendo formado por Moisés. Moisés não sabia que seria ele, mas Josué se afeiçoou, estava determinado a querer servir a Deus. E lembra que dos dois únicos que naquele tempo foi espiar a terra, Josué e Caleb foram os únicos que se mantiveram firmes, crendo na promessa. Então ele tinha o Espírito já dentro dele, crendo na palavra. É esse espírito de crer na palavra, de crer que Deus não falha, que Deus não mente, que Deus não volta atrás, que a palavra de Deus não volta vazia, é que nós temos que ter em relação a todos os aspectos da nossa vida. Olha o 19. E apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, perante toda a congregação, e dá-lhe as tuas ordens na presença deles, e põe sobre ele a tua glória,
para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel, e apresentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará segundo o juízo de Urim perante o Senhor. Conforme a sua palavra sairão e conforme a sua palavra entrarão. Ele e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. E fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque tomou a Josué e apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, perante toda a congregação. E sobre ele impôs as suas mãos e lhe deu ordens como o Senhor falara por intermédio de Moisés. Em Números 28, versículo 1 diz: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes: da minha oferta, do meu alimento, para as minhas ofertas queimadas, do meu cheiro suave, tereis cuidado para me oferecê-las ao seu tempo determinado. E dir-lhe-ás: esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor, 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, cada dia, em contínuo holocausto. O comentário diz assim: as ofertas eram diárias. Isso significa que o Altíssimo esperava a aproximação do povo continuamente. A presença de Deus era constante, mas para que o povo desfrutasse de comunhão com ele, o altar requeria sacrifício. Apresentar-se a ele exigia dos israelitas fé, temor e reverência incessante para que tanto eles quanto suas ofertas fossem aceitas. Essa exigência permanece em nossos dias, pois quem deseja a salvação deve prezar pela comunhão diária com Deus. Esse tipo de intimidade com o Altíssimo se dá por meio da renúncia pessoal em prol da vontade divina, leitura e meditação na palavra, orações e jejuns, fidelidade nos compromissos assumidos diante do Eterno e envolvimento com a sua obra. Portanto, somente o sacrifício contínuo proporciona ao ser humano relacionamento perfeito com o Senhor. Então, a sua ida à igreja não é apenas como um ritual ou apenas para você ir simplesmente. Ela tem um propósito, ela tem um objetivo. É fazer você estar andando nos caminhos certos, porque é isso que nós vamos ver daqui para frente. O povo de Israel saiu do Egito, né? Teve aqueles momentos de rebeldia, aquele povo morreu, mas eles precisavam entrar na sua terra. Mas o que vai acontecendo? O povo, ao invés de se aproximar de Deus e estar sempre buscando, eles iam deixando, né? Então aquilo ia enfraquecendo, as pessoas iam se corrompendo, elas iam virando as costas para Deus, e o resultado disso é que os inimigos vinham e tomavam posse. Então a mesma coisa, hoje nós vamos para a igreja com o objetivo de buscar a palavra de Deus e de saber qual é a orientação que ele vai nos dar. Olha o 4. E um cordeiro sacrificarás pela manhã, e outro cordeiro sacrificarás à tarde. E a 10ª parte de uma efa de flor de farinha em oferta de alimentos, misturada com a 4ª parte de um hin de azeite batido. Este é o holocausto contínuo, instituído no Monte Sinai em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E a sua libação será a 4ª parte de um hin para um cordeiro. No santuário oferecerás a libação de bebida forte ao Senhor. E o outro cordeiro sacrificarás à tarde, como a oferta de alimentos da manhã. E como a sua libação, o oferecerás em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Porém, no dia de sábado oferecerás 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e 2/10 de flor de farinha, misturada com azeite, em oferta de alimentos com a sua libação. Holocausto é de cada sábado, além do holocausto contínuo e a sua libação. E nos princípios dos vossos meses oferecereis em holocausto ao Senhor 2 novilhos e 1 carneiro, 7 carneiros de 1 ano sem defeito, e 3/10 de flor de farinha misturada com azeite em oferta de alimento para um novilho, e 2/10 de flor de farinha misturada com azeite em oferta de alimentos para um carneiro, e 1/10 de flor de farinha misturada com azeite em oferta de alimentos para um cordeiro. Holocausto é de cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E as suas libações serão a metade de um hin de vinho para um novilho, e a 1/3 parte de um hin para um carneiro, e a 4ª parte de um hin para um cordeiro. Este é o holocausto da lua nova de cada mês, segundo os meses do ano. Também um bode para expiação do pecado ao Senhor,
além do holocausto contínuo, com as suas libações, se oferecerá. Porém, no mês primeiro, ao 14 dia do mês, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias do mesmo mês haverá festa, 7 dias se comerão pães ázimos. No primeiro dia haverá a santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Mas oferecereis oferta queimada em holocausto ao Senhor, 2 novilhos e 1 carneiro, e 7 cordeiros de 1 ano, eles serão sem defeito. E a sua oferta de alimento será de flor de farinha misturado com azeite. Oferecereis 3 décimas para um novilho e 2 décimas para um carneiro. Para cada um dos 7 cordeiros oferecereis 1 décima. E 1 bode para expiação do pecado, para fazer expiação por vós. Estas coisas oferecereis, além do holocausto da manhã, que é o holocausto contínuo. Segundo este modo, cada dia oferecereis por 7 dias o alimento da oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Além do holocausto contínuo, se oferecerá isto com a sua libação. E no 7º dia tereis santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis. E semelhantemente tereis santa convocação no dia das primícias, quando oferecerdes oferta nova de alimentos ao Senhor, segundo as vossas semanas. Nenhum trabalho servil fareis. Então oferecereis ao Senhor por holocausto, em cheiro suave, 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano. E a sua oferta de alimento de flor de farinha misturada com azeite, 3 décimas para um novilho, 2 décimas para um carneiro. E 1 décima para cada um dos 7 cordeiros. 1 bode para fazer expiação por vós, além do holocausto contínuo e a sua oferta de alimentos, os oferecereis. Ser-vos-ão eles sem defeito, com as suas libações. Bom, nós vamos então meditar até aqui. Você viu então o que aconteceu com Moisés. Uma consequência, né, de algo que ele fez com que Deus então não deixasse ele entrar na terra prometida. Mas a terra celestial não foi impedido dele entrar. Por isso, minha amiga, meu amigo, você pode não ter muitas posses nesse mundo, você pode não ser reconhecido por ninguém, você pode não ser conhecido, você pode ser aquele que ninguém quer estar por perto. Mas se você tiver o Deus de Israel, Ele vai te dar essa entrada, porque hoje a porta aqui dá acesso a esse lugar, né, ao reino dos céus, é o Senhor Jesus. E Ele convida todos que querem passar por Ele para chegar aos céus. Os céus não precisa ser rico, não precisa ser pobre. Os céus dá acesso a qualquer pessoa que queira chegar até Ele. Se você desejar isso, no mais íntimo do teu ser e buscar ao Senhor, Ele vai se deixar achar e você vai ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo é igual um selo de uma carta. Nenhuma carta, por exemplo, endereçada, e se ela não tiver selada, ela não vai chegar no destino. Então, da mesma forma, uma pessoa que recebe o Espírito Santo, ela recebe o selo de Deus. Uma pessoa selada, ela sabe que o destino dela é os céus. Lute para ter esse selo em você, tá bom? Que Deus continue abençoando. Não esqueça de fazer seu comentário daquilo que Deus tem falado com você ou de algo que você quer acrescentar, que eu tenha pulado, talvez Deus falou forte consigo. Dá o seu gosto e manda para alguém, tá bom? Fique bem.